Não falta muito tempo para as eleições legislativas. Estamos praticamente um mês e meio desse ato eleitoral. Ricardo Jorge Pinto, bom dia. Olhando Olá, bom dia. Para esta pré-campanha que já está nas ruas, começando pela festa do Pontal, a Grécia acaba por ajudar para a escolha no discurso? Sim, era uma das variáveis expectáveis, juntamente, por exemplo, com José Sócrates, e começa agora a ter impacto naquilo que é a estratégia de campanha, neste caso da coligação Portugal à Frente. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas certamente vão tentar tirar proveito disso, mostrando aos portugueses a comparação entre aquilo que os gregos sofreram ainda recentemente e continuam a sofrer e aquilo que, dizem, o governo acabou por conseguir evitar. Falta saber se isto realmente tem o impacto que eles julgam que pode ter. Isto é, as pessoas, na verdade, a certa altura, deixaram de se comparar com a Grécia e começam a comparar-se com os tempos em que, antes da crise, o nível de vida que tinham não foi recuperado. E, portanto, há aqui também uma dificuldade clara que Pedro Passos Coelho sente e que, de resto, entre linhas, ontem acabou por mencionar, da percepção que as pessoas têm de que, na verdade, a sua vida está muito pior do que estava antes desta crise que nos afetou. Agora, aquilo que me parece que está a ter eficácia, e que de resto ontem acabou por ficar nas palavras, sobretudo de Paulo Portas, é a responsabilidade dessa mesma situação. E aí eu penso que vamos assistir a uma insistência na atribuição dessas responsabilidades ao Partido Socialista e àquilo que José Sócrates acabou por deixar de herança para este governo. Juntando ao que acabaste de dizer, os dados sobre o crescimento económico, os dados sobre o desemprego, pode o PS então sair ainda mais penalizado, ou sair mais penalizado que a coligação nestas eleições? Sim, eu diria que mais do que essas outras variáveis, que há uns tempos, há umas semanas, eram se calhar as prevalentes, agora começa a ser essa questão da recuperação económica, aquilo que pode ser um dos grandes trunfos da coligação. Os números, apesar de todas as leituras que são feitas aos olhos dos leigos, são números favoráveis. As pessoas podem considerar que a sua vida, na verdade, está pior, mas quando olham para os gráficos ficam com, pelo menos, uma esperança de que as coisas agora começam a atingir outro patamar. E essa, percebe-se já, vai ser uma das grandes dificuldades do Partido Socialista e viu-se como António Costa mostrou algum desconforto perante esses indicadores e também até alguma dificuldade em conseguir encontrar argumentos para os contrariar. E há aqui depois um aspecto interessante, que é a forma ou a estratégia como a coligação está a jogar com isto. Há ali uma espécie de jogo de polícia bom e de polícia mau. Fica para Paulo Portas, parece, o trabalho de criticar o Partido Socialista, de fazer o tal jogo mais duro para com a oposição, e fica para Pedro Passos Coelho agora a tónica da esperança. E eu acho que Pedro Passos Coelho ouviu os comentadores que andam a dizer há alguns dias que falta aí essa componente de esperança no discurso da coligação. Ele ontem já introduziu, repetiu várias vezes a palavra e vai ficar, se cumprir a tal ideia de que agora nos palcos de campanha vão aparecer os dois, Paulo Portas e Pedro Passos Coelho, vai ficar para Paulo Portas esse trabalho mais duro, vai ficar para Pedro Passos Coelho essa ideia ou essa mensagem de que agora as coisas podem melhorar e de que este governo merece governar depois de ter conseguido consertar aquilo que o Partido Socialista tinha estragado. A presença de Paulo Portas no Pontal é um indicador de que as divergências do passado na coligação já estão sanadas? Estão sanadas, pelo menos em termos formais e pelo menos naquilo que vai ser a mensagem a passar durante esta campanha. Era absolutamente indispensável. Eu acho que as pessoas, se vissem agora alguma dissensão entre os dois partidos, imediatamente aproveitariam essa brecha e, sobretudo, a oposição, os partidos à esquerda, mostrariam que, olha, vejam como eles, afinal, não de costas voltadas um para o outro. Havia até o risco de eles terem mensagens diferentes se fizessem campanhas distintas. Eu acho que o simbolismo da presença dos dois em cima de um palco ontem tem, sobretudo, esse valor, como, quanto a mim, ainda mais relevante é o facto de, no final, terem sido chamados praticamente todos os membros do governo para aparecerem perante aquela plateia. E isso era um cenário que, se calhar, há 2 anos, era muito pouco provável. Aquilo que, se calhar, seria expectável é que, depois destes 4 anos de medidas enormemente impopulares, PSD e CDS quisessem aparecer agora com novos rostos, dizendo, pronto, esqueçam estes ministros que tão mal vos fizeram, nós temos aqui outras pessoas preparadas para outro caminho. Não é essa a estratégia é dizer, orgulhamos-nos daquilo que fizemos e achamos que ainda somos capazes de fazer melhor. Se isto tem ou não tem eficácia, isto é, se as pessoas ao olhar para estes rostos não se lembram mais das medidas impopulares do que da tal esperança que agora é anunciada, é o que veremos no dia 4 de outubro.
Os partidos vão reagir às declarações feitas nesta festa do Pontal. O PS escolhe o presidente do partido, Carlos César. Será uma escolha, não digo aleatória, mas será uma escolha ajustada à agenda do partido, ou uma escolha que deriva também do facto da forma como João Galamba tem sido criticado pelas reações políticas que têm sido feitas? Eu diria até que é também relevante o facto de o Partido Socialista não ter preparado uma espécie de contrafesta ao Pontal, como fez noutras ocasiões, sobretudo em momentos de atos eleitorais. O Partido Socialista tem uma outra estratégia. Percebeu-se que não quer o arranque no mesmo momento em que a coligação está a fazer, não coloca o secretário-geral a responder diretamente a Pedro Passos Coelho e a Paulo Portas, o que seria, de acordo com os livros, o mais natural, e há, portanto, aqui uma espécie de jogo de gato e de rato. Esta campanha vai ser uma campanha, do ponto de vista estratégico, muito interessante de acompanhar. E já se percebeu que as peças estão a ser jogadas de forma distinta do que foram há 4 anos ou há 6 anos. E isso leva-nos a crer que, muito provavelmente, olhando para as sondagens, qualquer um deles percebe que pode ganhar. Mas andamos a perder uma semana com cartazes. É verdade. E isso António Costa já o reconheceu. Foi um erro muito complicado para o Partido Socialista. António Costa não pode cometer mais erros destes. Porque a verdade é que as sondagens mostram que a coligação começa agora a ganhar terreno. E foi muito interessante a escolha de palavras ontem de Pedro Passos Coelho, ao dizer que os portugueses devem ter uma escolha inequívoca. Não pediu a maioria absoluta, pediu um resultado que mostre que uma das duas partes tem uma vantagem suficientemente clara para obrigar o outro a poder coligar-se. Eu acho que na cabeça de Pedro Passos Coelho e de António Costa está a ideia de que a maioria absoluta está fora de questão. Mas sabem que ganhe quem ganhar, é preciso mais do que 2 ou 3 pontos de vantagem para que o que perdeu assuma que vai governar com quem ganhou essas eleições. E, portanto, a aposta quer de António Costa, quer de Pedro Passos Coelho, vai ser agora nisso mesmo. Conseguir uma vantagem superior a 2 ou 3 pontos para poder obrigar o outro a coligar-se, para terem a tal maioria que vai ser absolutamente indispensável para que o país continue num rumo de recuperação, que é aquilo que, obviamente, todos pedem. À esquerda, no Bloco e também no PCP, a coerência mantém-se nos discursos? Mantém-se. E aí, sobretudo, eu diria que esses partidos à esquerda vão criticar mais o Partido Socialista do que a própria coligação. Já se percebeu ontem nas palavras de Jerónimo de Sousa, a referência constante ao Partido Socialista e ao facto do Partido Socialista ter medidas que, na verdade, não são muito distintas das da coligação de direita. Mas isso beneficia o PCP, neste caso a CDU? É um jogo muito complicado. Vai haver muito apelo ao voto útil. Essa tal referência à vitória inequívoca é uma referência ao voto útil, que é uma jogada arriscada por Pedro Passos Coelho, porque, na verdade, o voto útil é mais fácil para o Partido Socialista do que para a coligação. Ora, sendo mais fácil para o Partido Socialista, os partidos à esquerda, PC e Bloco de Esquerda, têm que se distanciar, sobretudo, de quem está a fazer esse jogo do voto útil. E, portanto, eu diria que vai ter que haver uma grande coerência relativamente à defesa dos tais valores que os separam do Partido Socialista, nomeadamente a questão da renegociação da dívida e a questão de não aceitar as regras que a União Europeia, neste momento, de forma tão drástica, está a impor aos países, sobretudo aos países periféricos, que estão subjugados por regras que, pelo menos na sua perspectiva, são absolutamente incompatíveis com a recuperação de que o país precisa. Uma última questão. Já se percebeu que a economia é o fio condutor, ou será o fio condutor desta campanha. Poderá haver alguma cartada surpresa para conquistar indecisos, olhando para outras matérias, para outras áreas? Sim, sem querer adivinhar, eu diria que há aqui 2 possibilidades. Uma é aparecerem a certa altura com promessas surpresa. E repara que ontem não houve nenhuma promessa nas palavras nem de Paulo Portas nem de Pedro Passos Coelho, e certamente que as terão, estão a guardá-las para outro momento. A outra hipótese é jogar em outro tabuleiro que não apenas o tabuleiro da economia. Isto é, aparecer a certa altura com medidas que surpreendam as pessoas na área de saúde, na área da educação, na área da própria segurança social, onde, aí diria eu, é um bocadinho mais difícil na medida em que estão aqui a fazer um jogo de alguma alguma tentativa de clarificação mal conseguida daquilo que são as suas soluções para a questão da segurança social. As pessoas olham para estas eleições tentando encontrar pistas sobre o que é que os espera nos próximos anos. E os partidos aí também têm muito receio, sobretudo aqueles que acham que podem ganhar as eleições, têm muito receio em apresentar promessas que depois sabem que dificilmente poderão ser cumpridas. E essa vai ser outra das dificuldades desta campanha, extremamente renhida, mas também extremamente interessante. Ricardo, obrigado. Obrigado, bom dia.